Língua Portuguesa, Gramática, Livro A, Lição 5, Aula 1. Olá, turma! Tudo bem? Tudo bem? Ontem foi meu aniversário e Puxa, é mesmo, Alfa! Parabéns para você, muita saúde e muita felicidade. Teve bolo na sua casa? teve! Eu ganhei um livro repetido da minha tia. Repetido? Ah, que pena! Mas você não pode trocar por outro? Acho que vou ficar com ele, porque o primeiro que eu tinha eu dei para o Beto. Então vou ficar com o novo. Mas você já conhece a história, Alfa. Não é melhor trocar por outro e conhecer uma história nova? Eu já esqueci, faz tempo que eu li. Então eu vou ler de novo. Vocês sabem que às vezes eu faço isso? De vez em quando eu releio alguns livros e eu sempre vejo alguma coisa nova que eu não tinha percebido da primeira vez. Bom, espero que você se divirta lendo o livro de novo, Alfa, e que você goste de ler pela primeira vez, Beto. Essa história de ler e reler é mesmo muito interessante. Daqui a pouco podemos voltar a falar disso. Vocês já fizeram uma brincadeira de desenhar o contorno do corpo dos colegas no papel? Aquela que está no livro? Já! A gente fez o contorno de todo mundo da classe. E vocês sabiam que dá para ver quem é o mais alto e o mais baixo da turma? É só pegar todos os desenhos e colocar um do lado do outro. A gente fez isso também. Eu sou o segundo maior da classe. O Marcelo é o maior. E a Sofia também. O Marcelo e a Sofia são os de tamanho maior, então. Tem também os de tamanho menor, não é? Tem, também deu empate. O Douglas, o Sérgio, o Dudu, a Lola e a Isabela. Mas vocês fizeram direitinho isso? Como manda o texto? Esticaram o papel no chão, deitaram os colegas sobre o papel e tudo mais? Sim, a gente desenhou o contorno de cada um e depois escreveu o nome de cada um na linha. Ótimo! Seguiram direitinho as instruções então. Eu vou escrever os nomes dos alunos que vocês falaram. Os de maior tamanho e os de menor tamanho. Confiram se está certo. Aluno de maior tamanho, Marcelo. Aluno de menor tamanho, Douglas e Dudu. Aluna de maior tamanho, Sofia. Aluna de menor tamanho, Lola e Isabela. É isso? São esses os colegas? São, mas está faltando a letra maiúscula Onde, Alfa? nos nomes dos colegas da turma. Nomes das pessoas sempre têm letra maiúscula. É verdade. Faltaram as maiúsculas nos nomes dos colegas. Vamos acrescentar? Aluno de maior tamanho, Marcelo. Aluno de menor tamanho, Douglas e Dudu. Aluna de maior tamanho, Sofia. Aluna de menor tamanho, Lola e Isabela. Bem melhor assim. Vamos escrever a regra também? Qual é mesmo? Sempre escrevemos os nomes próprios com letras maiúsculas. Nomes próprios. O que é isso mesmo? É o nome de uma pessoa ou o nome de um animal. Assim, meu cachorro chama Totó. Totó é com maiúscula, mas cachorro não. E cavalo tem maiúscula? E livro? E se o nome aparece no meio da frase, muda alguma coisa? Vamos escrever algumas frases para descobrir? Ou melhor, para lembrar o que é nome próprio? Precisamos escrever frases usando as palavras Kelly, Ives, Wagner, cavalo, palavra e dicionário. Pode ser frase com mais de uma dessas palavras ou uma palavra só na frase. Alfa, faça a primeira.
Vamos escrever tudo com letras minúsculas. Aí o Alfa vai dizer onde tem que colocar as maiúsculas. Kelly, Ives e Wagner são os colegas de maior tamanho do terceiro ano. Muito bem. Você usou 3 palavras que o exercício pedia na frase. E onde tem maiúsculas? Nos nomes das pessoas. Kelly, Ives e Wagner. Kelly, Ives e Wagner são os colegas de maior tamanho do terceiro ano. Beto, agora a sua frase. Eu procurei a palavra cavalo no dicionário. O Beto também usou 3 palavras do exercício na frase dele. Beto, tem maiúscula nessa frase? Não, não tem nome próprio. Não tem nome próprio. Cavalo é uma palavra usada para chamar todos os animais que parecem com um cavalo. Agora vamos fazer de conta que o avô do Beto tem um cavalo e ele se chama Alazão. Eu procurei a palavra alazão no dicionário. Aí, Alazão tem maiúscula? Sim, é o nome de um cavalo só, do cavalo do meu avô. Boa! Estou vendo que o Beto entrou na brincadeira. Eu procurei a palavra alazão no dicionário. É isso mesmo. Alazão é o nome de um cavalo, do cavalo do avô do Beto. Podem até existir outros cavalos com esse nome, mas nenhum é igual ao cavalo do avô do Beto. Por isso, Alazão é um nome próprio. Por isso, tem maiúscula. E palavra e dicionário? Não tem maiúscula mesmo? Não, tem um monte de palavras e um monte de livros por aí. Palavra é a palavra que nós usamos para nos referir a qualquer palavra da língua. Vejam quantas vezes eu falei palavra nessa frase. Carro, bota, mesa, aula, professor, tristeza, alegria, exclamação e tudo mais o que vocês imaginarem são palavras. Não tem maiúscula. Com dicionário é parecido. Vários tipos de livros são chamados assim. Mas se eu falar do Dicionário Aurélio, aí tem maiúscula. Porque eu estou falando de um dicionário que é diferente de todos os outros. Não tem outro igual a ele. Vamos voltar para a frase do Beto. Eu procurei a palavra cavalo no dicionário. Não está faltando nada aí? Olhe bem para o início da frase. Claro, a maiúscula no início da frase. Eu procurei a palavra cavalo no dicionário. Isso mesmo, toda frase começa com letra maiúscula. É a regra. O foco do exercício era colocar as maiúsculas nos nomes próprios, mas não podemos descuidar do resto, como a maiúscula no começo da frase. Não podemos nos lembrar de uma coisa e esquecer de outra. Como é que a gente faz para não esquecer o que já aprendeu? Como é que o Alfa vai fazer para relembrar da história do livro que ele ganhou repetido? Ele vai ler de novo. Ele vai reler. Ele vai revisar. Dá para entender o que quer dizer revisar, não é? Revisão, de revisar. Parece ver de novo. É isso mesmo. É ver alguma coisa de novo. No nosso caso, é ver o que já aprendemos na aula mais uma vez. E para que fazer isso? Para que rever uma coisa que nós já aprendemos? Eu gosto de rever alguns desenhos que eu já assisti. Às vezes, eu assisto até decorar o que vai acontecer. Ah, então você memoriza o que acontece no desenho.
você guarda na memória. Aqui, na nossa revisão, é parecido. É como se a gente assistisse aos melhores momentos dos desenhos, para vocês guardarem na memória. Minha mãe fala para eu guardar na memória tudo que é importante. Os nomes dos meus pais, o endereço e o telefone de casa, para eu nunca me perder. Boa dica, Alfa! Nós também memorizamos o que é mais importante para não nos perdermos. Não nos perdermos na hora de ler e de escrever. Querem mais um desafio de memória? Ou melhor, 2. Vamos colocar os nomes de colegas de outra turma em ordem alfabética? A, B, C, D, E, F, G. Exatamente, Alfa, na ordem das letras do alfabeto. Vejam os nomes aí. Vamos escrever o alfabeto aqui para ajudar? E agora? Como é que a gente faz? É só olhar para a primeira letra dos nomes e ver qual aparece primeiro no alfabeto. Antônio é com A. Ele é o primeiro. Antônio com A. Vamos escrever no quadro em primeiro lugar. E depois? Com B tem Beth. C não tem. D não tem. E tem Eliseuda com E. Nunca vi esse nome. Eliseuda é um nome pouco comum mesmo, Beto. Mas você ordenou os nomes corretamente. Vamos anotar? Antônio com A, Beth com B, Eliseuda com E. Qual será o próximo? F, G, H, I, J, K, L, Marília e Margarete. Marília e Margarete. Marília e Margarete, os dois começam com M. Como saber qual vem primeiro? Aí, quando a primeira letra é igual, tem que olhar para a segunda. Em Marília é A. Em Margarete também é A. Nossa, que coincidência! Aí tem que olhar para a letra seguinte. Em Margarete é R. Em Marília também. E agora? Será que nunca vai acabar? A próxima letra de Marília é I. E a de Margarete é G. O G vem primeiro no alfabeto. Então, é Margarete, depois Marília. Muito bom, Alfa. É assim que se faz. Tem que comparar cada letra das palavras até descobrir qual é diferente e ver qual vem primeiro no alfabeto. Beto, faça a próxima, por favor. Agora ficou fácil. Não tem mais palavra que começa com a mesma letra de outra. Agora é Tiago com T, Valdemir com V e Vanderlei com W. É isso aí. Tiago, Valtenir e Vanderlei. Vocês guardaram mesmo na memória o que é mais importante sobre ordem alfabética? Mas ainda tem o segundo desafio. Lembram que eu falei que eram 2? Mas esse desafio é pequenininho, é facinho. Alguém tem um palpite do que é? Pequenininho, facinho. Ah, é diminutivo. Diminutivo. O que é diminutivo mesmo? É uma palavra que mostra que uma coisa é pequena. É isso. Uma palavra que mostra que uma coisa é pequena. Vamos escrever os diminutivos das palavras que vão aparecer na tela? Vamos lá, eu tenho certeza de que vocês sabem o diminutivo de todas essas palavras. Beto, como você diz que essas coisas são pequenas usando só uma palavra? Bochecha, Bochechinha, polegar, polegarzinho, cabelo, cabelinho, calcanhar, calcanharzinho, dedão, dedãozinho, mão,
mãozinha, perna perninha, e joelho. joelhinho. Muito bem. Vocês viram? O Beto respondeu de primeira. Nós ouvimos tanto as palavras no diminutivo que é fácil criar outras, mesmo sem saber as regras. Mas vamos lembrar quais são essas regras? Para isso, vamos dividir as palavras do quadro em dois grupos. Na coluna da esquerda, vamos colocar as palavras que se parecem com maçã. E na coluna da direita, vamos escrever as palavras que se parecem com pente. Mas as palavras têm que ser parecidas de que jeito? Com maçã ou pente? Elas têm que seguir a mesma regra para formar o diminutivo de maçã ou pente. Mas qual é a regra mesmo? No caso de maçã, tem que acrescentar o sufixo zinha no final da palavra. A regra vale para as palavras que terminam com a com tio, ão com tio ou com R. Mas pode ser zinha ou zinho para masculino ou feminino. Bem lembrado, Alfa. Vamos escrever isso também. Bom, já recordamos qual é a regra dos diminutivos para palavras como maçã. E para pente? É um pouco diferente. Tem que tirar a última letra da palavra e acrescentar o sufixo inho. Ou inha, se for feminino. Exatamente. Mas quando vale a regra? Para as palavras que terminam em vogal, mas não terminam com A com tio e nem ão com tio. Importante, essa regra vale para as palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba forte. Vejam os exemplos. Letra, pente, bolo. Todas terminam em vogal e são paroxítonas. Então, já relembramos as regras. Agora vamos voltar para o quadro de palavras e ver quais diminutivos seguem a regra de maçã e quais seguem a regra de pente. Seguem a regra de maçã, polegar e calcanhar, que terminam com R. Dedão e mão, que terminam com ão com tio. E seguem a regra de pente, bochecha, cabelo, perna e joelho. Elas terminam com as vogais A ou O e são paroxítonas. Vocês se lembraram de muita coisa que aprendemos sobre como escrever as palavras corretamente, sobre a ortografia, sinal de que estudaram e de que a memória está boa. O desafio agora é com as frases. Nós começamos a parte de correto da aula falando dos colegas da classe. Vocês me contaram que tem tamanho maior e que tem tamanho menor. Os maiores são o Marcelo e a Sofia, e os menores são o Douglas, o Dudu, a Lola e a Isabela. Isso mesmo. Maior, menor, alto, baixo. Isso é uma descrição dos colegas de vocês, certo? São características dos colegas de vocês. Eu tenho umas frases com os nomes de outros alunos, de outras turmas. E tem também uma listinha com características deles, ou seja, uma lista com adjetivos que descrevem esses alunos. Quero que vocês descubram qual característica é de cada aluno. Mas a gente conhece esses alunos? Para saber se é grande ou pequeno, loiro ou moreno, a gente precisa conhecer. Tem outro jeito de fazer isso, Beto? De você combinar o nome da pessoa com uma característica dela. Vamos ver. As frases e a lista estão no exercício 27 da página 69.
A lista tem os seguintes adjetivos: tortas, finos, castanhos e louros. Vamos ver com quem eles combinam. Vamos ver em que frases eles se encaixam. Pedro tem olhos. Qual adjetivo da lista combina com os olhos do Pedro? Castanhos. Por que olhos combina com castanhos, Beto? Porque olhos está no masculino e no plural. Ele precisa de um adjetivo que combine com ele. Mas tortas é feminino, não combina. Finos e louros combinam, mas fica muito estranho falar olhos finos e olhos louros. Eu nunca vi isso. Está correto. Vamos ver a próxima frase e o próximo adjetivo que combina com o nome dela. Antonieta tem os dedos... o quê? Finos, os dedos finos. Os dedos finos. Dedos também é um nome no masculino e no plural. Os dedos. Não combina com tortas. E dedos louros não fazem sentido, não é? Próxima. Os cabelos de Giselda são... são o quê? Louros. Essa foi fácil. Só restavam os adjetivos tortas e louros. E os cabelos não combinam com tortas. Então, só podia ser louros mesmo. E a última é mais fácil ainda. A menina era pequenina de pernas tortas. Então, o que lembramos dos adjetivos? Eles mostram características das pessoas e também dos animais e de todas as coisas do mundo. E na frase, eles têm que combinar com isso que eles descrevem. Esses nomes de pessoas, animais e coisas. Pessoas, animais e coisas. Vamos falar só em pessoas agora. Que palavras podemos usar para descrever pessoas, por exemplo? Alto, baixo, grande, pequeno. O que mais? Loiro, moreno, gordo, magro. Engraçado, sério, triste, alegre. Vejam só que interessante. O Alfa falou loiro, moreno, gordo, magro. São adjetivos que mostram características físicas das pessoas. Ou seja, o Alfa descreveu como elas se parecem fisicamente. Já o Beto fez diferente. Ele usou adjetivos que mostram o jeito dessas pessoas. Como elas são por dentro. Sim, é uma maneira de explicar isso, Beto. Podemos falar que os adjetivos em vermelho descrevem as pessoas como as pessoas são por fora, e que os adjetivos em azul descrevem como as pessoas são por dentro. Mas será que a gente não vê por fora também se uma pessoa é alegre ou triste? Se é engraçada ou séria? Dá para ver sim. É só ficar olhando para ela que dá para descobrir. Tem que ser bom observador, não é mesmo? Para perceber qual é a cor, o tamanho, o aspecto físico e o jeito das pessoas. Vamos olhar para os rostos de algumas pessoas e tentar dizer isso? Dizer quais palavras descrevem como elas se parecem, por dentro e por fora, para usar a ideia do Beto? Vamos começar com os olhos. Castanho, azul, verde, preto. Grande, pequeno. Redondo, puxadinho, caído. Engraçado, bravo. Vermelho, branco, preto. Viram quantas palavras vocês encontraram para descrever os olhos das pessoas? Acho que com elas vocês já conseguem descrever os olhos de todos os colegas da classe.
E o nariz? Será que tem tantas palavras assim para descrever o nariz? O que vocês me dizem? Grande, pequeno, enorme, amassado. Grande, pequeno, enorme, amassado. Muito bem! Mais palavras para dizer como o nariz se parece: grande, pequeno, amassado, redondo, sujo. Redondo, sujo, limpo, torto, empinado, exibido. A imagem que vem à cabeça não é muito boa, não é, Alfa? Mas o Beto está certo. Ele lembrou de mais palavras que podem descrever o nariz. É como nariz empinado ou exibido. Também ajudam a mostrar o jeitão do nariz de alguém. Agora é a vez da boca. Como podemos descrevê-las? Vermelha, roxa, branca. Grande, pequena, gigante. Caída, suja, limpa, torta, mole, fechada. Boca mole, boca fechada. Imagino que nesses exemplos você esteja descrevendo características das pessoas, certo, Beto? Quando a criança chora muito, a gente diz que ela é boca mole. E se não fala nada, é boca fechada. Entendi. Vamos terminar agora com o conjunto, o rosto. Que adjetivos vocês conhecem para descrever o rosto de alguém? Branco, amarelo, preto, vermelho, roxo, pequeno, grande, normal. Quadrado, redondo, oval, comprido. Alegre, triste, cansado, sonolento, assustado, desconfiado. Não tem mais fim. Vocês podem usar muitos e muitos adjetivos para descrever as pessoas, os animais e as coisas. Quanto mais usarem e quanto mais parecido com a realidade eles forem, melhor. Vocês vão conseguir fazer uma descrição mais precisa das pessoas. Resumo da aula. Hoje foi uma aula diferente, uma aula de revisão. Revisamos várias coisas importantes de ortografia, da parte do livro chamada Correto, e várias coisas importantes de sintaxe, da parte do livro que se chama É Assim que se Escreve. O que vimos? Ou melhor, o que revimos? Nomes próprios devem sempre ser escritos com letra maiúscula. Nomes de pessoas, como em Alfa, Beto, Sofia, Mariana. Nomes de animais, como Totó, Alazão. Nomes de livros, como Dicionário Aurélio. Organização de palavras em ordem alfabética. Regras de formação dos diminutivos de palavras para palavras que terminam em an, ão ou r. Para palavras paroxítonas que terminam em vogal. É assim que se escreve. Adjetivos servem para descrever as qualidades das pessoas, dos animais e de todos os objetos do mundo. Sempre combinam com a palavra que ele descreve na frase. Dever de casa. Vocês têm 4 exercícios para o dever de casa hoje. Eles também tratam de assuntos que já aprendemos, como verbos e uso das letras R e 2 R's. Leiam os enunciados com atenção e, em caso de dúvida, consultem as lições anteriores do livro. Todas as informações de que vocês precisam estão lá. Até a próxima aula!